Olá, turminha, tudo bom com vocês? Desde já, né, eu quero desejar para vocês uma ótima quarta-feira, que vocês possam ser abençoados durante esse dia, que vocês possam realizar tudo aquilo que você acordou com seu coraçãozinho cheio, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a nossa terceira correção do nosso projeto Mais Spike, certo? Mais Spike Marco Mais Spike Aprendizagem, onde nós iremos adquirir um pouco mais de conhecimento da nossa mágica língua portuguesa. Antes de iniciarmos, vamos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, nos invocar a Santíssima Trindade e que a gente possa ter na nossa quarta-feira, que possamos ser guiados por Deus e que tenhamos um dia repleto de paz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele do fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que institui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como eu falei para vocês, né, nós iremos iniciar a nossa correção na nossa terceira aula, do Marco Mais Aprendizagem. Lembrando também, né, nós temos um apoio, né, da Secretaria de Educação, né, que tudo aquilo que a gente passa para vocês é feito antes, um estudo, análise, e é passado pelas mãos de fadas, né, como eu chamo ela, mão de fada da nossa formadora Clênia, tá certo? Clênia Rocha, ela que também está por trás de todas as nossas orientações para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olá, turminha. Vamos corrigir nossas atividades? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, eu sempre reforço a vocês a importância, né, do nosso valor, dos nossos valores, da nossa proficiência, das nossas questões, certo? Antes de começar a nossa correção, vamos conhecer um pouco mais sobre o padrão de desempenho. Né? O padrão de desempenho é o que eu falo para vocês, é a nossa proeficiência, é o valor que aquela questão tem, o valor, o peso que aquela questão tem, tá certo? Vamos lá. Nós temos 4 padrões, certo? De desempenho. Esses padrões são estabelecidos pelo SPAES, né? Como já falei para vocês, SPAES, o que é SPAES? É Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará. O SPAES, ele avalia o seu desempenho durante o seu percurso na vida escolar. Por isso que lá no segundo ano, avaliando aquilo que você adquiriu antes do segundo ano, no quinto ano, avaliando o que você adquiriu do segundo ao quinto e os restantes, no nono ano, avaliando o que você adquiriu do quinto ao nono, e no terceiro médio, avaliando o que você adquiriu do primeiro ao terceiro médio, tá certo? Então, os nossos padrões é o muito crítico, o intermediário e o adequado, né? O muito crítico, os estudantes apresentam coerência de aprendizagem em relação às habilidades previstas para a sua etapa de escolaridade, evidenciando necessidade de recuperação. Olha o que ele diz aí, né? Ele avalia a sua habilidade. A sua habilidade é essa. Enquanto você consegue chegar a esse estado muito crítico, é a sua habilidade, mas requer uma recuperação, requer uma necessidade de aprendizagem. Você precisa aprender mais. Por isso que nós estamos aqui do outro lado para lhe ajudar. E o crítico? O que o crítico estabelece?
estabelece ainda estudantes ainda não demonstram um desenvolvimento adequado das habilidades esperadas para sua etapa de escolaridade, demandando reforço para uma formação adequada. Do mesmo jeitinho, né? Você saiu do muito crítico para o crítico, você deu um passo, mas nós precisamos chegar até o adequado. É o adequado que o SPAES precisa que você chegue até lá. Mas não somente o SPAES, mas a vida em si, né? A vida, você precisa dos conhecimentos. Você precisa de conhecimento para você conseguir viver. Você não consegue viver só comendo e dormindo. Você precisa viver de aprendizagem também. Aprendizagem da língua portuguesa, da matemática, dos outros cotidianos, para você saber se expressar, para você saber procurar o melhor para você saber se defender, entendeu? Para você saber conversar. Então, você precisa também sim de escolaridade para a vida, não somente para trabalho, não somente para esse país, é para a vida, tá certo? E o intermediário? Estudante revela ter consolidado as habilidades consideradas mínimas e essenciais para sua etapa de escolaridade, o que requer empenho para aprofundar a aprendizagem. Ao intermediário, você deu passos, você conseguiu colocar seus passos mais largos, mas você precisa só mais de um pouquinho. Então, no caso, o que você precisa é você precisa aprofundar, você precisa se dedicar mais, ler mais, calcular mais, estudar mais, ter mais esforço, mais vontade. Então, você chega lá, tá certo? E o adequado é aquilo que a gente espera de você, porque a gente confia em você. Eu confio em você, eu sei que você chega lá. Então, vamos lá. Os estudantes conseguiram atingir um patamar um pouco além do que é considerado essencial para a sua etapa de escolaridade, atingindo novos estímulos e desafios, né? Então, quando você chega no adequado é porque você atingiu mais que a meta. E é isso que eu confio em vocês, é isso que a gente sabe que vocês são capazes, certo? Vamos lá, continuando. Nós iremos para a nossa primeira questão da nossa atividade do nosso projeto Mais Spike Marco. Marco mais Spike, mais aprendizagem, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, ele diz assim. Eu tenho um comando, sempre lembrando, gente, eu sempre estou reforçando para vocês a questão do comando, a questão do suporte, a questão do gabarito, a questão das alternativas, que nós chamamos também de distratores, e a questão do enunciado. Sempre estou falando para vocês. Lembrando também que aqui são bizus. Ah, tia Angélica, por que você está pulando questões? Por que você está... Por que você está pulando textos? Vai ter coisas que a gente não vai nem ler. Por quê? Porque aqui são bizus, formas de que você chegue mais além das questões, porque como você sabe, no SPAES são questões com tempo mínimo, tá certo? Então, por isso que você tem que aprender a controlar o seu tempo. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, vamos ler o comando, né? Leia o texto abaixo. Então, o comando, ele mandou você ler o texto abaixo. Então, você vai ler o texto abaixo. Vamos ler o texto? Tal pai, tal filho. Filhote e adulto de uma mesma espécie de anêmoa são tão diferentes que foram confundidos com espécies distintas. Olha aí. O que é que esse texto vem nos informar? Vamos lá. Um bebê e uma pessoa adulta são bastante parecidos. Muda o tamanho, mas os membros e outras partes do corpo são os mesmos. O neném já tem o nariz, os olhos, a barriga e as pernas que terá quando crescer.
Isso funciona para todos os mamíferos, mas não é verdade para todos os animais. Um sapo e um girino, por exemplo, são muito diferentes. Uma lagarta e uma borboleta também. Apresento hoje mais um caso curioso, o da anêmona, das anêmona. Ao nascer na fase larval, essa espécie mais parece uma água viva, nada próximo nada próximo à superfície da água e movimenta-se bastante, viajando quilômetros pelos mares. Já o indivíduo adulto se fixa no fundo do oceano e permanece no mesmo local pelo resto da vida. Até agora, os cientistas conheciam apenas a versão adulta da anêmona, famosa entre os mergulhadores noturnos por abrir seus tentáculos apenas à noite. Durante o dia, sob a luz do sol, ela se fecha para proteger-se dos predadores. Quando o biólogo Sérgio Stampa, da Universidade Estadual Paulista, coletou no mar um exemplar de pequena larva, pensou tratar-se de uma nova espécie. Depois de um tempo de observação no laboratório, no entanto, ele viu que o animal era, na verdade, vamos ler, Isaachanthus nocturus. Quem tirou a prova dos 9 e deu certeza de que era uma larva e adulta de uma mesma espécie foi o exame de DNA. Mesmo com aparências diferentes, larva e adulto apresentam o mesmo material genético, explica Sérgio. Por isso, ele recomenda que a identificação da espécie tenha sempre um teste de DNA como etapa, mais ou menos como a leitura de um código de barra para identificar um produto de supermercado. Esse texto, está falando sobre as espécies, as espécies dos mamíferos e dos animais e de outros animais, Difere que tem mamíferos, como ele fala, que tem mamíferos que são parecidos, assim como tem mamíferos que não tem nada a ver uma com a outra, Como ele bem explicou aí, ele deixou bem enfatizado a questão da anêmona. Então, vamos destrinchar essa questão. Vamos lá. Sempre lembrando que nós temos o nosso comando, nós temos o nosso suporte e nós temos o nosso enunciado, que ele vem junto com as nossas alternativas, certo? Dentro da alternativa nós temos distratores e gabarito, ok? Vamos lá. O que é que ele diz? Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferirem o sentido de uma expressão de uma crônica, Sempre lembrando que gênero textual crônica é aquele gênero textual que relata fatos vivenciados, A crônica relata fatos vivenciados, sempre aquilo que eu vivenciei aquele momento, seja eu ou terceira pessoa, tá certo? Então, a crônica, depois, como falei, nós já estudamos um pouco sobre isso, mas nós vamos apenas enfatizar na questão. Com relação à crônica, quem tiver mais alguma duvidazinha sobre este gênero textual, fala no privado da tia, que a tia responde para você. Continuando. Para a resolução desse item, caro aluno, você deverá ler o comando da questão, o enunciado, depois as alternativas de respostas e depois a leitura do texto. Então, sempre lembrando que são bizus. Nós não estamos trabalhando conteúdo, português, palavras, parágrafos, linhas, quantidade de palavras, verbos, a gramática, não. Gênero textual, não. Por isso que a tia não explicou a questão do gênero, São bizus, são formas rápidas de você responder questões, tá certo? Próximo. Encontre a expressão do comando do texto
e depois leia bastante o parágrafo onde ele está e, e tente entender o que o parágrafo está dizendo, certo? Como ele falou aí, eu vou ler o comando, leio o enunciado, leio as alternativas e depois vou ler o texto. Mas a gente já leu o texto, não foi? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o enunciado. Ele mandou ler o enunciado. O que é que o comando? O que é que o comando diz? Vamos lá. Neste texto, a expressão tirou a prova dos 9. Né? Quando nós estamos falando aí a questão, o descritor, né? Que ele pede que você identifique a expressão dentro do texto. Se está dentro do texto, eu tenho que compreender. Gente, é uma informação implícita, certo? É uma informação implícita. Não está no texto a informação que eu quero, não está. Eu que tenho que interpretar. Por isso que tem aquela dica. Leia bastante aquele parágrafo para você entender. Então, vamos ler o parágrafo? O que ele diz? Neste texto, a expressão tirou a prova dos 9. Prova dos 9. No seu mundo prévio, no seu conhecimento prévio. O que você entende, prova dos 9? Lá na matemática, o que eu faço com a prova dos 9? A prova dos 9 na matemática, ele vem para lhe dar certeza, não é? Na matemática. No português também é a mesma coisa. Na matemática, ele vem para lhe confirmar, para lhe atribuir a verdade, se realmente é ou não é aquela questão. Então, vamos lá, vamos ler. Isso está na questão 16, na página 16. Mas vamos ler o parágrafo. Depois de um tempo de observação no laboratório, no entanto, ele viu que o animal era, na verdade, a anêmona. Quem tirou a prova dos 9 e deu certeza de que era larva e adulta de uma mesma espécie foi o exame do DNA. Olha a expressão, prova dos 9. O que ele diz aí? Prova dos 9? O que ele diz? A prova dos 9. O que quer dizer tirou a prova dos 9? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Ó, olha aí. Vamos lá. Depois deste, tente trocar a expressão circulada pelas palavras das alternativas de resposta. Vamos ver aqui. Na letra A, eu tenho a palavra calcular. Letra B, confirmar. Letra C, defender. E letra D, suspeitar. Vamos lá. Depois de um tempo de observação do laboratório, no entanto, ele viu que o animal era, na verdade, anêmona. Quem calculou deu certeza de que era uma larva adulta de uma mesma espécie. Olha a palavra calculou. Combinou? Não, né? Então eu sei que não é a letra A. Eu vou eliminando, eu vou riscando, eu vou excluindo. Vamos para a letra B. Depois de um tempo de observação no laboratório, no entanto, ele viu que o animal era, na verdade, anêmona. Quem confirmou deu certeza de quem era larva e adulta de uma mesma espécie foi o DNA. Olha aí. Combinou? Confirmou? Ele confirmou. Quem foi que confirmou que era uma larva adulta ou era uma larva de uma anêmona adulta? Já era um animalzinho crescendo, já era uma anêmona crescendo. Quem foi que confirmou? Certo? Continuando. Depois de um tempo de observação no laboratório, no entanto, ele viu que o animal era, na verdade, um anêmona. Quem defendeu deu certeza de que era larva e adulto de uma mesma espécie. Defendeu. Prova dos 9, defendeu. Combina, dá certo. São sinônimos. São sentido figurado. São palavras de sentido figurado? Também não. E suspeitar, gente, também não é, porque ele já estava com a suspeita. Já que ele disse, né, que deu a certeza, a palavra que veio antecedendo, deu a certeza. Se deu a certeza, não houve suspeita. Tá? A letra D já está excluída, tá certo? Então, quando ele diz, tirou a prova dos 9, ele veio nos fazer o quê? Ele veio para nos... Como é que ele diz aqui?
A palavra significa quer dizer aquilo que alguma coisa quer dizer. Então, vamos ver o que significa cada palavra das alternativas. O que é calcular? O que é calcular? Fazer cálculo, contar. Será que eles fizeram contas? Será que eles estavam contando? Não, né? O que é confirmar? Afirmar a verdade ou exatidão. Ele afirmou uma verdade. Ou ele teve uma exatidão. Ele comprovou que aquilo era exato. Próximo. Protege. Apoiar, proteger, apoiar. Será que ele estava procurando para se proteger, para apoiar? Também não. Lançar suspeita, acusar, taxar. Será que ele estava suspeitando, que ele estava acusando? Também não. Então, o que é que ele diz aqui? Qual é o gabarito? Qual é o gabarito desse item? Vocês sabem? Muito bem. Nosso gabarito é o gabarito confirmar. Ele está confirmando que aquela larva era, na verdade, uma larva de uma anêmona adulta, que ela já estava em processo de uma anêmona adulta. Né? Como o texto bem falou, nós temos diferentes formas de animais que não tem nada a ver quando está adulto, mas é a mesma espécie. Tá ok? Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Leia o texto. O assunto desse texto é... Sempre lembrando, gente, nós temos bizu. E se nós temos bizus, nós sempre temos que estarmos atentos àquilo que a questão pede. Então, vamos lá. Esse item avalia a habilidade do aluno conhecer o assunto de um texto. Esse item você precisa conhecer o que é que o texto está me falando. Que assunto é esse texto? De que se trata esse texto? O suporte, como eu falei para vocês, o que é o suporte? É o texto, a imagem, a tirinha, o gráfico. É aquilo que eu tenho como suporte para me apropriar da leitura, para me compreender o que a questão pede. Então, é o suporte. O suporte, apesar de apresentar um texto informativo curto, exige que o educando faça uma leitura com bastante atenção. Foi disponibilizado como suporte um fragmento de um artigo de curta extensão e que facilita a leitura do texto. Então, ele diz que aluno, aluna, preciso compreender o texto. Tá certo? Próxima orientação. Para a resolução desse item, caro aluno, você deverá ler o comando da questão, o enunciado, depois as alternativas de respostas e depois a leitura do texto. O que ele diz? Vamos ler novamente? Para a resolução desse item, você deverá ler o comando da questão, o enunciado, as alternativas e depois o texto. Ah, tia, eu não faço isso, eu vou lendo em sequência. Mas lembrando sempre que nós temos bizus, nós temos formas rápidas de você aprender, de você responder a questão. Então, ele diz que leia o comando. Então, vamos ler o comando? Leia o texto abaixo. Pronto, li meu comando. Meu comando é só isso. Simples, né? Bem simples. Leia o texto abaixo. O enunciado. O enunciado é aquilo que ele pede. Ele está pedindo. O assunto desse texto é... Qual é o assunto desse texto? Se ele pede o assunto do texto, eu tenho sim que ler o texto. Aí depois ele pede para eu ler as questões. Tia Angélica, por que ler as questões antes de ler o texto? Para me saber qual é a questão que eu julgo atrás. O que é que eu preciso saber?
qual é as alternativas que eu tenho para mim já ficar atento no texto, certo? Então, vamos ler a opção A. A medicação indicada para os casos de febre alta. O assunto do texto é esse? Não sei. Próximo. A temperatura do corpo como sintoma de doença. Próximo. As atividades realizadas que podem provocar febre. E a próxima. As doenças infantis que podem provocar uma febre. Dessas minhas 4 opções, qual é o meu gabarito? Vamos ler o texto? O que é febre? A febre é uma reação do organismo para avisar que ele não está funcionando normalmente. A febre, por si só, não é uma doença, é um sintoma. Ela se manifesta através do aumento da temperatura do corpo e representa uma resposta organizada a uma doença. Temperaturas acima de 37,5 graus podem ser consideradas febre. Por alguns médicos, apenas temperaturas acima de 38 graus Celsius ou mais são consideradas febre. É importante saber que pode haver pequenas variações na temperatura de uma criança, dependendo da temperatura ambiente e das atividades que estejam sendo realizadas. E isso pode ser considerado normal. Li meu texto. E aí? Que assunto é que ele está falando? Lembrando que ele pergunta o assunto do texto. Tá certo? Vamos lá para as nossas orientações. O assunto vai sempre se repetir no decorrer do texto. Por isso, é importante ler com atenção e circular ou grifar o que mais é falado no texto. Gente, dentro desse texto, o que é mais falado? Febre, febre, febre. Foi febre? Vamos lá. Febre, 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 doença. A palavra está substituindo a febre, certo? A palavra ela, substituindo, né, que é o pronome substantivo, está substituindo a febre, certo? Ela. Temperatura, a palavra temperatura também indica febre. Doença, temperatura, temperatura, febre, temperatura, temperatura. Né? Depois que você circular, observe qual a palavra que mais se repete e está presente em todo o texto. E ela será uma pista certeira para você encontrar o gabarito. Ah, gente, qual foi a palavra? Gente, tudo se resume na palavra febre. Febre, doença, a febre é um sintoma da doença. Ela é a doença. Temperatura é a febre. Ela é a febre. Temperatura também está designada a febre. E aí? O que é que ele me orienta? Neste caso, as palavras febre e temperatura. Lembre-se, o assunto do texto, ele deve estar presente em todos os parágrafos. Em todos os parágrafos, o assunto tem que estar presente no texto. Sempre lembre dessas orientações. Por isso que é importante ler as alternativas para depois ler o texto e compreender melhor, certo? Minha informação, a palavra febre, né? E a palavra temperatura. Importante. Os números que apresentam no texto estão acompanhados do símbolo grau, que chamamos de grau. O grau é uma unidade de medida de temperatura. É indicado pelo símbolo seguido da letra indicada, por exemplo, C. Essa informação enfatiza mais ainda que o assunto é temperatura de doença, certo?
Da mesma forma em que eu tenho as palavras, até mesmo os meus números também está indicando que é febre, tá certo? Está indicando que é febre, por quê? Porque aí ele diz que graus Celsius, temperatura. Se é grau, é temperatura. E o que ele diz? Que o assunto é a temperatura da doença. Ou seja, a febre, ela não é uma doença. Ela é uma forma que a doença está ali avisando que você não está nada bem, que você está com algum problema de saúde. Então, vamos ler, né? O que ele diz? O assunto desse texto é a medicação indicada para casos de febre. Gente, no texto nós nem falamos de medicação. Exclui. B. A temperatura do corpo como um sintoma de doença. Olha aí a coleguinha aparecendo. As atividades realizadas que podem provocar febre. Não te falamos de atividade. Exclui. As doenças infantis que podem provocar uma febre. Olha aí, meu distratorzinho querendo me distrair. Ó, só porque lá no último parágrafo ele fala que variações da temperatura de uma criança, só porque ele falou lá de criança, temperatura de criança, ele diz que a doença infantil que pode provocar uma febre. Ele veio para lhe distrair, é um distratorzinho, tá certo? Então, o que ele diz? Ó, qual é o meu gabarito? Hein? Dentro do texto, o que foi que você teve como orientação? Que a temperatura do corpo é como um sintoma de uma doença. Não falei de medicação, não falei de atividades e veio o distratorzinho. Mas ele falou apenas uma vez em criança, diferente da febre e da doença que falou o texto todo. E como eu falei lá logo acima, todo o meu assunto tem que estar em todos os parágrafos. Então, qual é o meu gabarito? B. Muito bem. Parabéns. Vamos para a próxima questão? Eu tenho o meu enunciado, tenho o meu suporte e tenho o meu comando. Vamos para a nossa informaçõezinha. Gente, lembrando que esse texto vai servir para 2 questões, viu? Questão 3 e questão 4. Vamos lá para as nossas orientações. Para a resolução do item 3 e 4, você deverá ler o comando da questão, o enunciado, depois as alternativas de resposta e depois a leitura do texto. Sempre lembrando, gente, que nós tínhamos bizus. Se fosse em sala de aula, né, nós estivéssemos juntinhos, pertinhos, nós estávamos nos aprofundando mais. Mas aqui são bizus, tá certo? O ele diz, lê o comando. Depois você vai ler o enunciado, a questão e logo após o texto. Vamos ler o comando. Lê o texto abaixo. Gente, vamos responder primeiro a terceira questão, tá? Vamos lá. De acordo com esse texto, a Melinha tomou o remédio porque queria... O que a Melinha queria? Lembrando que eu tenho que ir para o meu enunciado, né? Eu tenho que ir lá para o meu texto. Ó, o que é que o item 3 avalia? O item 3 avalia a habilidade de inferir uma informação implícita, gente. Olha a informação implícita aí. Informação implícita é aquela que não está no texto. É aquela que você tem que interpretar o texto, tá? Não está no texto. Em um texto verbal. Lembrando, gente, que eu já falei para vocês o que é texto verbal e o que não é texto não verbal, tá? Qualquer coisa, dá uma cutucadazinha na tia que ela te explica melhor. Mas bem rápido, texto verbal é aquele que é escrito, aquele que é falado. Texto não verbal é aquele que é desenhos, mímicas, gestos, imagens, certo? Essa habilidade requer estratégias de leitura mais sofisticadas, pois exige que o aluno construa uma interpretação que vai além de que está expresso na superfície textual. O comando do item direciona
o aluno a entender o texto e a concluir o que aquela parte do texto quis dizer. Para você compreender, releia a parte do texto onde está a expressão do comando até entender e depois encontrar o gabarito. Isso aqui é que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu tenho que ter é a habilidade de compreensão leitora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a habilidade de compreensão leitora. Eu preciso saber compreender um texto, porque a informação está implícita. Ah, tia, explícita, está no texto, mas eu preciso compreender porque a informação é implícita, não é? Então, vamos ler o texto. O remédio. A Amelinha está doente, chora, tem febre, delira. Em casa está toda gente, aflita e geme e suspira. Chega o médico e o examina. Diz alegre: não é nada, vou lhe dar uma receita. Amanhã, o mais tardar, já de saúde perfeita, há de sorrir e brincar. Vem o remédio, a Melinha grita. Faz manha, esperneia. Não quero. O pai se avizinha, mostrando-lhe a colher cheia. Toma um remédio, querida. Dar-te-ei como recompensa uma boneca vestida de seda e rendas imensa. Não quero! Teima a Melinha, faz manha, mas nisso a mamãe aflita põe-se a gemer e a chorar. Logo a Melinha calada, sem já se queixar de nada, vai o remédio tomar. Então, mau gosto sentiste, diz o pai. E ela apressada, para não ver mais a mãe triste, não sinto mau gosto nenhum, não sinto mau gosto em nada, né? Ele diz que é o nosso poeminha, né? Nosso texto, onde ele diz que a Melinha não queria tomar remédio, certo? A Melinha não queria tomar remédio. A Melinha está doente, chora, tem febre, delira. Em casa está toda a gente, aflita e geme e suspira. Chega o médico e a examina. Diz alegre: não é nada, vou lhe dar uma receita. Amanhã, o mais tardar, já de saúde perfeita, há de sorrir e brincar. Vem o remédio. A Melinha grita, faz manha, esperneia. Não quero. O pai se avizinha, mostrando-lhe a colher cheia. Toma um remédio, querida. Dar-te-ei como recompensa uma boneca vestida de seda e rendas imensa. Não quero, teima a Melinha, faz manha. Mas nisto, a mamãe aflita põe-se a gemer e a chorar. Logo a Melinha, calada, mansa, a colher segurando, sem já lhe se queixar de nada, vai o remédio tomar. Então, mau gosto sentiste? Diz o pai. E ela, apressada, para não ver a mãe triste, não sinto mau gosto em nada. Né? O que esse texto quer dizer? Lembrando que, de acordo com esse texto, a Melinha tomou o remédio por quê? Por que a Melinha tomou o remédio? Hein, gente? Olha aí o que eu estou falando no texto. Por que a Melinha tomou o remédio? Vai o remédio tomando. Por que ela vai tomando o remédio? Por quê? Vamos ver? Qual é o gabarito dessa questão? Por que ela vai? Sempre lembrando que eu tenho que ler, eu tenho que interpretar, porque está implícito, está escondidinho. O que é que ele diz? Logo a Melinha, calada, mansa a colher segurando, sem já se queixar de nada, vai o remédio tomando. Então, mau gosto sentiste? Diz o pai. E ela, apressada, para não ver mamãe triste, não sinto mau gosto em nada. Né? O que ela diz?
Para não ver mamãe triste, não sinto mau gosto em nada. Então, qual é a pergunta? De acordo com esse texto, a Merinha tomou o remédio. Por que a Merinha tomou o remédio? Por quê? Por quê? Por que ela tomou? Porque ela queria o quê? Fazer manha? Ela queria fazer manha? Ficar calada? Ganhar uma boneca? Ou ver sua mãe feliz? Gente, tá implícita a resposta, não tá? Mas, se eu tiver uma leitura, compreensão leitora, eu vou entender. Lá embaixo ela diz, gente, lá nos meus últimos dois versos, ela diz, na minha linha 28, 29 e 30, o que ela diz? Para não ver mamãe triste, não sinto mau gosto em nada. Então, ela toma o remédio por quê? Porque ela quer ver a mamãe dela feliz. Muito bem. E a próxima questão? Questão 4. Esse texto é o quê? Ele tá lembrando, né, que ele quer, perguntando aí qual é o gênero desse texto. É uma receita, é uma fábula, é uma piada, é um conto, é um poema, é uma história em quadrinho, é uma tirinha. Que texto é esse? De acordo com a minha estrutura, certo? Sempre lembrando que nós temos inúmeros, né, nós temos vários gêneros textuais e temos 4 tipos de texto, tá bom? As tipologias textuais e os gêneros textuais existem diferença. Eu já falei para vocês. Lembra? Então vamos lá. O que é que eu preciso ter com habilidade para me avaliar o item 4? O que é que ele diz? O item 4 avalia a habilidade de reconhecer o gênero discursivo. Que gênero é esse? Qual é o gênero que está sendo discutido nessa questão? Qual é a estrutura que esse texto está me ofertando para mim compreender esse gênero? O que é que ele diz? Neste item, a fonte dá uma pista para você encontrar o gabarito. Mas você precisa saber como o texto está organizado para ajudar a responder o item, certo? No caso deste texto, ele está organizado em versos e em estrofe. Vamos conhecer mais um pouco desse gênero? Ó, o que é que ele diz? O poema é um texto literário escrito com versos. Cada uma das linhas de um poema, que são distribuídas em estrofes, que é um conjunto de versos. Cada estrofe é construída por versos. Não tenho um número exato. Não existe um número exato para os versos das estrofes, introduzidos pelo sentido das frases. O poema tem a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Esse é a minha definição do meu poema. Então, esse texto é o quê? Né? A finalidade. Olha a estrutura do meu texto. Olha os meus versos. Olha as minhas estrofes. Então, quando eu digo isso, eu sei que eu tenho o quê? Eu tenho um poema. Muito bem. E vamos para a nossa quinta e última correção. Vamos lá. Sempre lembrando que eu sempre revejo o meu comando, suporte e enunciado, certo? O que ele pede nessa questão? Vamos lá. Esse item avalia a habilidade de identificar elementos de um texto narrativo. Neste caso, exige você conhecer o enredo da história. O que é enredo? É a sequência de fatos que acontece na história. As situações vividas pelo personagem, as ações que eles sofrem ou fazem. Neste item, você encontra o gabarito no final do texto que chamamos de conclusão ou desfecho do enredo, certo? O enredo é o que se passa na história. Conclusão ou desfecho é como ela termina. Então vamos lá. O que é que ele diz? Para a resolução desse item, você deverá ler o comando da questão, o enunciado, depois as alternativas e depois a leitura do texto, certo?
Então, o que é que ele diz? Se eu tenho que ler, né? Antes de nós lermos a questão, eu só quero mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o que é texto narrativo, tá certo? O que é texto narrativo? O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. O que é o conflito? É o que cria uma tensão na linha narrativa. E é dele que a ação dramática se organiza, se desenvolve e se soluciona. É de acordo com o conflito que gera a história, certo? Os elementos de uma narrativa são narrador. Ele é o responsável por conduzir a narração da história, representando a voz do texto. O enredo é a sequência de fatos que acontecem na história, as situações vividas pelos personagens, as ações que elas sofrem ou fazem. E o que é personagem? São as pessoas que estão presentes na história. Espaço é o local onde acontece a história. E o tempo determina o período em que a história se passa. Tá certo? Então vamos lá. Leia o texto abaixo. Vamos ler o comando? Essa história termina quando? Quando é que termina essa história? Como essa história termina? Mas eu tenho que ler o texto e compreender o enredo do texto, certo? O patinho bonito. O que o patinho bonito quer dizer? Vamos aprender? Milton era um patinho bonito da escola, mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam: como ele é bonito. Ele se olhava no espelho e dizia: como eu sou bonito. E ficava pensando: sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tenho até nome diferente. Quem sabe eu sou gente? E Milton começou a ficar meio besta. Diziam: Milton, vem nadar. Ele respondia: eu não. Todos os outros patos começaram a achar o Milton meio chato. Ele foi ficando sozinho e dizia: não faz mal, sou o mais bonito, vou terminar na televisão, vou ser o maior galã. Uma noite, Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo: eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que eu tenho muito talento artístico. Ih, não enche, disse alguém. Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar um lugar na televisão. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Então como é que você sabe falar? Mas os patos falam, disse Milton, quase chorando. Não vem com essa, disse um guarda que estava ali perto. Para mim, você é um pato mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça. De repente, Milton teve uma estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. Olhou para seus pais, ainda meio assustado, e disse: eu sou um pato, eu sou um pato. E seus pais disseram: puxa, ainda bem que você se convenceu. E daí por diante, não havia pato mais contente que tivesse mais vontade de nadar na lagoa do que o Milton. De vez em quando, ele ainda dizia: sou um pato mesmo. E dava um suspiro de alívio, né? Esse texto, né, esse conto, está falando sobre Milton, né? Essa historinha aí está falando um pouquinho sobre Milton. O que é que o Milton aprendeu nessa história, né? Vamos lá avaliar a questão. Ó, o gabarito, né? Como ele diz que essa história termina quando? Vamos ler as nossas opções. Milton é confundido com um pato mecânico. Gente,
essa história termina quando o Milton é confundido? Ou essa história é uma da parte desse conflito? É uma da parte desse conflito, né? O Milton não é confundido pelo mecânico no final do texto. Não é. Milton é elogiado por todos da escola. Gente, a questão dele ser elogiado por ele ser o mais bonito é lá no final da história ou lá no comecinho da história? Lá no comecinho, também não está no final. Letra C. Milton fica contente por ser um pato. E aí? Termina aí a história? Letra D. Milton percebe que tinha sonhado. Essa parte em que ele sonhou também está no final? Ou está no momento em que ele entendeu que ele é um pato, que ele compreendeu que ele é um pato, que ele se assustou quando o guarda disse que ele era um pato mecânico? E aí, o que é que vocês me dizem? Marcou a questão correta? Lembrando que eu já tenho todas as respostas de vocês, viu? Aqui é só a correção. O que é que ele diz o gabarito? Ó, Milton fica contente por ser um pato. Lá no final ele diz, ó, e daí por diante não havia mais pato contente, tivesse mais vontade de nadar na lagoa do que o Milton. E quem era Milton? Milton era o pato, não era pato? Então ele fica contente por ele saber que ele era um pato, porque ele se achava tão bonito que ele não queria ficar próximo às pessoas. Mas daí ele entendeu que ele era um pato, que ele era igual a todo mundo e compreendeu que o lugar dele é logo ali. Vamos ver qual é o gabarito? Muito bem, questão C. Então, gente, vamos ver como ficou. Primeira questão. B, D, A, C. E a questãozinha C. Gente, então nós terminamos a nossa mais uma correção, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco nós estaremos juntinhos. Vamos rezar para que tudo isso passe logo, logo. E vamos confiar que cada um está fazendo a sua parte, cada um está lutando para que isso tudo logo passe e tenhamos um bom futuro, boas atividades e um mundo melhor. Faça a sua parte, que eu faça a minha parte. Fica em casa, viu? Beijão da tia Angélica. Muito bem, você é capaz de tirar nota 10 no SPAES. Eu confio em você.